Olá, bom dia. Vou ajustar essa câmera. Bom dia, queridos e queridas. Olá, Thaís, Rosane, Line. Vou ver se eu consigo falar o nome de todo mundo. Vou tentar ser rápida aqui. Bom dia, queridas e queridos. É, Bom, super feliz de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu tô aqui no IG da Moda pela Água para uma live tão bacana como essa. Oi, Felipe. Bom, primeiro eu queria contar um pouquinho para vocês que a Moda pela Água ela nasceu é, logo assim, é uma continuidade do Pegada Hídrica, né? Esse projeto super bacana que a gente desenvolveu com a Vicunha, quando lá atrás, há mais de uns 3 anos atrás, o movimento Ecoera, a gente começou a se perguntar sobre pegada hídrica, né? Sobre a quantidade de litros de água que a gente gastava nas roupas que a gente usa. Pronto, a Iniciativa Verde já entrou. Estou contando então, gente, sobre um pouquinho sobre a moda pela água para vocês. Para eu introduzo aí a Iniciativa Verde. Naquele momento, a gente já falava de pegada de carbono e com a crise, né, em São Paulo, a crise hídrica, a gente logo se fez essa pergunta: meu Deus, como a moda pode chamar atenção para essa questão super séria que é a crise hídrica? E a gente andou um pouquinho para trás e falou: mas espera lá, mas qual é o gasto então de água em certas peças que o brasileiro gosta tanto como jeans, por exemplo? E a gente não sabia no Brasil qual era esse real consumo. A gente tinha números americanos, números europeus, então era muito complicado você estabelecer meta de redução se você não sabe quanto você gasta. Foi aí que a gente introduziu aí no mercado pela primeira vez no Brasil o projeto Pegada Hídrica, e a Vicunha abraçou. Então sempre sou muito grata à Vicunha por ter investido nesse projeto que durou um ano, muito trabalho, muito cálculo. A gente vai ter aí uma live também essa semana com o Cláudio Bicudo da H2O Company, nosso parceiro. Bom, mas antes da pegada hídrica, que foi um pontapé inicial aqui da Moda pela Água, a gente já trabalhava com pegada de carbono, tá? Que é justamente o que a gente tanto fala aí de gases de efeito estufa e etc. E é por isso que vou agora convidar então a Luana da Iniciativa Verde, que é nosso parceiro aí. Antes da Luana entrar, eu queria contar que quando a gente conheceu a Iniciativa Verde, acho que faz uns 3 anos atrás, mais ou menos 2017, a gente desenvolveu logo uma parceria conjunta. A gente customizou então esse cálculo de pegada de carbono para o mercado da moda. Então é como se a gente tivesse ali pela primeira vez mostrando para o mercado de moda que era possível calcular suas emissões e compensar e neutralizar. E foi isso que a gente fez com vários parceiros. A gente, não sei se vocês lembram, mas a gente calculou e neutralizou o baile da Vogue há 3 anos atrás. Foi a primeira vez que isso acontecia. A gente inovou bastante nesse quesito aí de cálculo de carbono, já alguns anos atrás, e aí nasceu o selo Carbon Free Ecoera, que é essa parceria entre o terceiro setor Iniciativa Verde e o Movimento Ecoera, nosso braço de consultoria que recomenda esse tipo de cálculo para os nossos parceiros. Né? Então agora eu vou chamar então a Luana, querida Luana, você já está aqui Iniciativa Verde. Luana, aqui, pera lá, vamos então ver se eu consigo pedir para a Luana entrar. Vamos ver aqui, go with Iniciativa Verde. Vamos lá. A Luana. Olá, querida. Olá, tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Que bom estar aqui. Já introduzi um pouquinho. Eu ia dizer que você é uma engenheira ambiental, mas queria que você falasse um pouquinho sobre você, Luana. Vamos Sobre lá. aí sua formação. É muito legal ver uma moça tão jovem que nem você. Eu vou dizer, Chiara, tá? Uma moça jovem que já se engajou aí nas questões socioambientais. Conta um pouquinho como, assim, fala um pouquinho da sua formação, claro, e aí como que você ingressou aí, olha. Não estava no script, tá, gente? Mas a Vamos gente, lá. a gente faz ao vivo mesmo. E como você ingressou nesse universo da sustentabilidade, Luana? Quantos anos você tem? Isso é uma pergunta que eu nunca Bom, fiz. eu tenho 27. Super nova.
Eu começar agradecendo, né, o convite para participar aqui da live. É sempre um prazer para a gente da iniciativa estar junto, né, com a Ecoera, com agora a Moda pela Água. Muito legal falar sobre isso aqui com todos vocês. Bom, vamos lá. Eu chamo Luana, tenho 27 anos. Eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do ABC. E eu acabei entrando para essa área mais da sustentabilidade, de mudanças climáticas e tudo mais, pelo mercado de carbono, né? Primeiro eu trabalhei numa outra consultoria que fazia trabalhos nessa área de compensação de carbono no mercado voluntário, não exatamente o que a gente faz na Iniciativa Verde, mas daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor. E aí fui indo por esse caminho e agora estou na iniciativa faz um pouco menos de um ano. Que bacana. Mas teve uma vontade, então, quando você fez, porque engenharia ambiental é uma profissão relativamente, acho que nova. Não é nova, porque você viu, você já tem aí 27 anos, isso não aconteceu ontem. Mas não era, por exemplo, na minha época, não era uma profissão que os jovens vislumbravam fazer. A gente queria fazer comunicação, a gente queria fazer, sei, administração de empresa. Na verdade, assim, tinha né, ou você era muito comunicativo, então você pensava, né, você queria se comunicar com o mundo que estava se abrindo, ou você fazia administração porque você era bom de business, era bom de matemática, era bom de exatas e queria ser uma pessoa de negócio muito bem sucedida, né? Você ficou assim, por que você escolheu engenharia ambiental? Foi assim, na época que eu prestei o vestibular, era uma profissão que todo mundo falava que era a profissão do futuro, toda essa questão de que, né, os recursos estão se acabando, então a gente... Mas quando foi isso, Luana, exatamente? Que data foi isso? Que ano? Eu entrei em 2011 na faculdade. Então a gente está falando de 9 anos atrás já, né? Isso. Então, foi meio assim, na verdade, quando a gente escolhe a faculdade, a gente ainda não tem muita, né, noção e tal do que quer, do que não quer. Eu sabia que queria alguma coisa na área de exatas, então eu fui para engenharia, e aí na UFBC a gente entra num bacharelado interdisciplinar. Então, depois que a gente escolhe a engenharia que quer. E aí lá não tem as engenharias tradicionais, engenharia civil, engenharia mecânica, tem outros tipos de engenharia, né, biomédica, ambiental e urbana, né, que é o meu caso, na verdade. Que é o seu caso. Que bacana. E aí eu fui indo por esse caminho. Primeiro eu queria fazer arquitetura, aí fui para ambiental e urbana, que falei, fui. Então, em 2011, uma moça como você achava que o futuro era, né, a preocupação socioambiental, né? Deu Sim. 9 anos depois, antes até pra gente ter. Adoraria, a gente de repente marca uma outra live, Lana, para falar só sobre as carreiras aí que eram do futuro há 9 anos atrás, agora, mas só para finalizar. Você teve um futuro aí, teve um espaço aí de 9 anos até hoje. Você acha que o futuro chegou? Esse futuro aí? Assim, não? Eu acho que já se avançou muito, a gente vê que hoje as pessoas estão pensando um pouco mais no meio ambiente e tudo, mas ainda tem muito para ser feito, né? Aquela ideia de, todo mundo vai se preocupar muito com o meio ambiente, isso e aquilo, não é o que a gente vê muito na prática, né? Acaba, até mesmo na compensação de carbono e tudo, acaba que muitas vezes as empresas, a gente falando de empresas, porque a gente faz principalmente compensação de empresas, né? Como não tem uma obrigatoriedade de fazer a compensação ou de uma coisa do tipo, então acaba que não é tão assim, né? E num momento de crise como que a gente está vivendo agora, apesar de muita gente enxergar que é uma oportunidade, né? Ser vista que realmente os recursos naturais são importantes e tudo mais, no fundo, o que fala muito é o dinheiro. Então, se você vai ter um gasto com isso ou não. Então, tem muito essa questão ainda. E muito cuidado com greenwashing também, né? Luana, a gente fala muito isso lá na Iniciativa Verde também, né? Muito cuidado quando a gente se associa a uma empresa usa aí também o termo sustentabilidade e meio ambiente e nem faz compensação, e já vai falando sem ter nenhum tipo de comprometimento, engajamento. Como é delicado isso, né? Como a gente... Mas o que eu queria, então, olha, a gente saiu desse momento que os jovens se formavam, então, né, como você, e a gente cai, assim, queria nos levar, e todo mundo que está assistindo a gente, até a pré-pandemia. Na pré-pandemia, a gente já estava aí com um dia a dia com a Iniciativa Verde, né, o Movimento Ecoaria Moda pela Água,
já, né, trivial com as empresas. A gente tem algumas parcerias que já duradouras, já no segundo ano de contrato e tudo mais. A gente né, pandemia, né, puf, realmente as portas fecharam, as pessoas não venderam e tem essa questão de dinheiro. Eu percebo nas redes conversando com parceiros e pessoas no Brasil e fora do Brasil, que existem dois caminhos aí, né? Essa crise, ela de fato, ela tem um aspecto muito econômico, porque o consumo ele teve que puxar o breque de mão à força, não teve jeito. Mas por outro lado, a gente tem parece que essa pandemia ela acelerou, né, uma necessidade, né, de ter esse olhar sobre a sustentabilidade do planeta, porque a gente está vivendo isso aqui, a gente está falando de saúde, a gente está com medo de ter uma doença, só que a gente começou a pensar, isso é uma campanha do Movimento Ecoera, que a gente fala há 2 meses e meio, todo santo dia a gente repete isso, né? Chegou a hora de cuidar da saúde, a minha, a sua e a do planeta. Escancarou essa necessidade também, né? Não se tinha essa visão também, né, Luana? E eu sei que eu estou à frente aí dos projetos de compensação com vocês, com as empresas, era muito mais convencer, olha que incrível a sua empresa calcular sua pegada de carbono e neutralizar e compensar e comunicar. Agora ficou meio óbvio que é tão necessário, porque senão a gente não vai ter saúde no planeta, você não acha? Eu acho que sempre que acontece vamos dizer, alguma tragédia, né, como que está acontecendo agora, como foi o ano passado com as queimadas na Amazônia, sempre que acontece alguma coisa assim, as pessoas, né, podemos dizer que tem algum lado bom de que as pessoas começarem a perceber a importância, né, do planeta, da saúde do planeta, como você diz. Então, a gente percebe, sim, que tem muitas empresas que acabam procurando, muitas pessoas até, não só, né, a gente vai falar de pegada aqui, e tem não só empresas ou só eventos ou coisas do tipo, o próprio indivíduo pode fazer a sua compensação de carbono, pode a gente vai falar sobre isso, né? interessar por Sim. saber o quanto ele está emitindo e tudo mais. Então a gente percebe essa postura das pessoas. Então você acha que a gente tem aí uma Sim. oportunidade também de, assim, eu acredito, eu estou em conversas com nossos parceiros, que assim que ter essa retomada econômica, assim que se instalar uma certa segurança econômica, isso vai vir inevitavelmente, de outra forma, é um novo normal, não acredito que nada vai ser o mesmo, e por um lado, que bom, que não vai ser o mesmo, mas assim, quando se instalar uma segurança econômica, né, que vai vir depois da segurança da saúde, vacinas e testes, enfim, quando a gente eu acho que a gente vai ter um olhar mais claro sobre Sim. a saúde do planeta. E aí eu queria te perguntar, e você que está aí no dia a dia do terceiro setor, o que é pegada de carbono? Bom, vamos lá. Desde o começo, assim, né? Imagino que o pessoal que está assistindo aqui já deva ter uma ideia, assim, né? Já conhece, tem um interesse por isso. Mas a pegada de carbono ela é basicamente fazer um cálculo sobre aquilo que você consome e o seu estilo de vida, né? O quanto você está emitindo de gases de efeito estufa para o planeta. Então, assim, os gases de efeito estufa são os gases que aumentam o aquecimento global e tudo mais. Tem essa questão da mudança climática. E é uma forma de ou uma empresa, ou um evento, ou um indivíduo, ou qualquer atividade, um produto. Existem metodologias, né, diferentes para cada tipo. Uma metodologia de produto é diferente de uma metodologia de inventário de emissões, que é o que a gente faz para empresas, né, inventários corporativos, ou qualquer área, o agro, qualquer atividade faz algum tipo de emissão para o planeta, por mais que a gente reduza, né, a intenção é sempre reduzir, e aquilo que não for possível reduzir, compensar, né, neutralizar as emissões. Sim, mas quando a gente fala, então, porque fica às vezes muito confuso. Claro, eu estou há muitos anos, né? São 13 anos esse ano, a gente fala isso, enfim, eu realmente tenho um conhecimento bastante aprofundado, mas eu queria aqui a gente está com muitas, a nossa audiência não vive isso no dia a dia, porque né, nem todos são engenheiros ambientais, nem trabalham com sustentabilidade. Emissão de, por exemplo, gases de efeito estufa, assim, eu tinha no começo, há 15 anos atrás, muitas dúvidas do que... Você consegue explicar em poucas palavras o que é gases de efeito estufa, e pegada de carbono, né? Porque, por exemplo,
Por que que o planeta hoje, em pandemia, né, no comecinho, agora já mudou um pouquinho, tava ali aqueles memes, aquelas fotos que o planeta estava respirando pela primeira vez. Uhum. Porque a gente viajou menos de avião, porque a gente estava emitindo menos carbono com as viagens de avião, com a combustão, né, do combustível. Então, assim, me explica um pouquinho, assim, de uma forma muito simples. Eu sei que é um assunto que a gente pode se aprofundar bastante, mas por que que quando eu viajo de avião, eu emito gás carbônico? Sim, os gases, né? Os gases de efeito estufa são metano, dióxido de carbono, óxido nitroso. Tem alguns gases principais que são emitidos principalmente por alguns tipos de atividades. Por exemplo, combustão de queima de combustível fóssil. Então, quando você anda de avião, você está queimando combustível fóssil. Petróleo? Combustível fóssil é o petróleo? Vindos do petróleo. Então, gasolina, diesel, quando você anda de carro, a gasolina, diesel da aeronave, todos esses são grandes fontes de emissões. Então, esses gases, quando a gente calcula uma pegada, a gente transforma todas as emissões de todos esses tipos de gases em carbono equivalente, né? Em CO2 equivalente de carbono. E aí a gente calcula e trabalha com essa métrica, né? Para ter todos... Aí tem diversas metodologias de cálculo e tudo mais, acho que não vale a pena entrar tanto no detalhe, mas a gente transforma isso tudo em carbono, ponto. E aí, algumas atividades, elas emitem mais carbono por terem ou combustível fóssil, ou, sei lá, o consumo de energia emite carbono. Todas as atividades vão emitir um pouco mais ou um pouco menos. A Algumas produção atividades em são si, mais... né, Lona? A produção de uma peça, né? A gente está falando de moda, nossa Exatamente. audiência aqui é moda. Qualquer produção, ela emite, né? Porque a gente está usando maquinário, né? Quando matéria-prima, material que vai e que volta, precisa ser transportado. Então, tudo que emite, tudo que, desculpa, usa combustível fóssil, enfim, indiretamente ou diretamente, acaba criando uma pegada, né? Emissão, Uma exatamente. pegada e emitindo CO2. E o que a metodologia faz é calcular isso e deixar isso claro para a empresa ou para o CPF, eu digo sempre CNPJ e CPF, para o CPF saber como que está aí sua pegada diária, né? Porque é por isso que a Exatamente. gente indica, né, usar menos o carro. Por quê? Por conta da gasolina, do combustível, obviamente, né? Exatamente. No caso de uma pessoa, né, para ficar mais próximo assim, então durante todo o seu dia você está emitindo carbono com as diversas atividades que você faz. Então isso vai desde a sua alimentação ao jeito que você se desloca. Então como você vai para o trabalho? Se você vai de carro, você tem uma emissão muito maior, um carro a gasolina, comparado com uma emissão de um carro a álcool, a etanol. Ou se você for de transporte coletivo, ela vai ser menor. Se você for de bicicleta, vai ser menor, não vai ter. E se você for de outras formas, patinete elétrico, hoje em dia a gente Você tem pode várias não ter formas. pegada nenhuma Você também, né, pode Luana? Você pode não ter pegada, por exemplo, né? Você pode não emitir CO2. Não é que você emite. Pode emitir mesmo, mas pode também não emitir, né? Bicicleta não emite. Andar a pé não emite, né? Exatamente. Em alguma atividade você vai acabar emitindo alguma coisa, né? Mas as principais, que seriam os deslocamentos, quando a gente faz o cálculo na nossa calculadora do site, qualquer pessoa consegue entrar lá e fazer o seu cálculo. Os principais pontos são os deslocamentos, tanto terrestres, né? Sua ida para o trabalho, como você se desloca no fim de semana, né? Como você costuma se deslocar, os transportes aéreos, o consumo de energia da sua casa, esse tipo de coisa você vai acabar Energia. emitindo. Então, um pouco, pelo menos, você vai emitir. A ideia é que as pessoas e as empresas, os eventos, que se diminua o máximo possível de emissões. Porque, assim, a gente faz, depois vou entrar mais na parte da compensação, mas o que você emite, a gente faz um cálculo de um ano, normalmente, né? Uhum. O que você emite naquele ano, a gente vai compensar plantando uma certa quantidade de árvores, né? A gente transforma essa tonelada de carbono calculada num tanto de árvore que precisaria ser plantada para poder absorver esse carbono. E esse carbono vai ser absorvido durante todo o crescimento dessa árvore. Então, se eu plantar 2 metros de floresta, ela só vai absorver aquele carbono que você emitiu em um ano durante todo o crescimento dela. Então, Então 30 pera lá. anos. Então, olha, então vou só te interromper, desculpa. Então, a gente emite CO2, a gente calcula, né, o quanto, porque a gente não sabe,
Às vezes a gente tem uma pegada menor até do que a gente imaginava, né? Enfim, ou não, ou a gente tem uma pegada muito maior e está achando que está tudo bem. Então, o primeiro passo é calcular e o segundo passo é neutralizar com plantio de árvores, né? Exatamente. E que vão sequestrar, por isso que a gente fala, eu adoro essa coisa de sequestrar carbono. Elas vão sequestrar este carbono emitido pela nossa ação humana, né, lá sendo plantadas e crescendo ao longo do ano. É isso? Estou correta, Luana? Isso, exatamente. É uma forma de neutralização, né? Existem outras formas, existe crédito de carbono, que são outras metodologias também que calculam quanto um determinado projeto deixou de emitir de carbono, enquanto ele criou de crédito, você pode comprar esses créditos também. Mas o que a gente faz na Iniciativa Verde é a neutralização por meio da restauração de florestas. Então, a ideia é que, além de compensar, né, que a compensação, que a neutralização seja uma forma de financiamento de projetos ambientais. Então, a gente também faz cálculo, resgata, né, esse dinheiro, que seria o valor, né, para poder compensar, e faz o plantio de árvores. Então, a ideia é sempre diminuir o seu consumo, porque o tempo que vai demorar para você compensar aquilo que você gastou em um ano é de 30 anos, enquanto aquela árvore está crescendo. Então, no próximo ano, você vai precisar compensar de novo. E assim vai indo. Então, imagina isso para todo mundo, né? Então, o nosso impacto no planeta é muito grande. Essa é a ideia que a gente consegue ver quando a gente vê o tanto que precisa ser feito para compensar uma ação né, de um tempo menor. Então, a ideia é sempre... Mas, ao mesmo tempo, é simples, né, Luana? Assim, o que eu gosto, assim, desde que a gente começou a trabalhar junto, é que eu acho que assim, é simples, né? Um trabalho da Iniciativa Verde de tantos anos aí, isso confere a essa metodologia uma expertise que torna esse trabalho mais simples. E quem agradece é o planeta. Quer dizer, todo mundo agradece, né? Todo mundo agradece. Só que o planeta agradece, assim, porque a gente tem uma dificuldade de olhar para o planeta, né? Na verdade, a gente tem uma dificuldade de... eu não estou pegando, estou falando com você aqui, estou respirando, eu não estou pegando nesse oxigênio. Né? Não estou pegando um carbono também, não pego. Eu vejo ali uma poluição, aí opa, né? O instinto olho, né? A visão, desculpa, ela olha ali e fala, uau, isso é uma poluição. É difícil, né? Por isso, assim, pegada, quando a gente fala de pegada, né? Que são o quê? O rastro que você vai deixando, né? Com a sua maneira de viver, com a sua maneira de consumir. Acho que isso também é legal, né? Que a gente divida aqui, quando a gente indica aí. Nessa questão da moda e tal. Vocês vão ter a live de pegada hídrica, que acho que aí vai fazer bastante sentido mesmo, o cálculo lá da calça jeans e tal, mas mesmo o que a gente consome, o que a gente veste, né? O tempo que a gente consome um certo produto, porque para a produção de qualquer produto houve uma emissão também. Então, quanto mais tempo, né, você vai usando aquela mesma coisa, a questão de usar roupa de brechó, tudo isso influencia. É claro que num cálculo como da calculadora, a gente não entra nesse mérito. A gente acaba, a gente analisa outras emissões que seriam, vamos dizer assim, mais relevantes, né, no dia a dia. Mas toda forma de consumo, ela impacta no meio ambiente de diversas formas, né? Então, tem tudo isso também, além da pegada de carbono, a pegada hídrica, tem toda uma cadeia, todo um estilo de vida que pode ser mais danoso para o meio ambiente ou menos danoso. Essa acho que é a ideia geral, assim, né? Eu acho bacana a gente entender também, né, quando a gente começou o nosso trabalho, lá com a Vogue, né, lá alguns anos atrás, onde o selinho, né, a gente desenvolveu o nosso, né, porque assim, a moda, ela tem uma vocação, ela viraliza a mensagem muito rápido, né, e foi isso que aconteceu, né, eu tô nesse mercado há 28 anos, né, então eu sei, eu conheço meu eleitorado, então eu levei ali, né, o nosso trabalho já todo, né, embalado para que isso fosse, né, bem recebido, e aconteceu, né, a gente teve aí o selinho Carbon Free Eco Era, nessa nossa parceria na Casa Vogue, na Casa Vogue, aí depois em várias, na revista, na V-Trend, na revista da Breton, na 29 Horas, ou seja, o que eu acho bacana é que quando a gente olha as diferentes possibilidades de produção, né, assim, uma revista, um evento, uma linha, uma roupa, mas também o seu dia a dia, né? O seu dia a dia, assim, você acordando da maneira que você vive, onde você trabalha. Agora, em pandemia, a gente não está fazendo nada
se mexendo muito pouco. Mas a gente vai voltar, né? Então, assim, a gente tem. E lembrando que, gente, é um spoiler, mas vou fazer 50 anos depois da manhã e a gente está fazendo uma parceria legal que eu estou plantando 50 árvores, né, Luana? Isso. Dá pra gente fazer, você vê? Eu queria dizer assim, tudo isso para. Eu falei, disse tudo isso para mostrar como é simples, né? Eu Sim. liguei e falei, Luana, eu quero fazer, eu quero plantar 50 árvores, tem um custo, claro, não é um custo barato, ainda, eu acho. Porém, eu acho que vai ficar, quanto mais a gente se desenvolver nessa jornada, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, né, nesse aspecto econômico. E aí eu vou plantar essas minhas 50 árvores que elas vão crescer. Ninguém me tira essas árvores de lá, não é isso, Luana? É isso que eu tô falando, que foi o que você falou. Elas vão ficar lá, né? Exatamente. E é uma outra forma de, não necessariamente você está compensando alguma emissão, talvez com 50 árvores você até plante mais do que o que você gastou, né? Mas é uma ideia, assim, às vezes a gente, por mais que, né, não existe um custo envolvido, mas é uma ideia assim, estou fazendo 50 anos e acho muito legal ir lá e plantar 50 árvores. É uma coisa que todo mundo pode fazer, assim, né? Plantar. E eu acho que assim, legal. eu acho que os novos, quando a gente fala de novos tempos, né? No Ecoera a gente fala dos novos tempos há 13 anos. Mas eu acho que os novos tempos chegaram. Infelizmente, eu acho que escancarou, a pandemia escancarou essa necessidade. Eu lamento muito que a gente precisou chegar até aqui e perder vidas para isso tudo, mas eu acho, sim, eu sou bastante otimista que na retomada a gente vai ter um olhar mais apurado em relação a essas questões socioambientais, não tenho dúvida. E eu acho que então a gente muda um pouquinho o aspecto também, né, de como a gente vive. Assim, eu não quero presente de ninguém. Eu tô deixando, eu vou fazer 50 anos, vou dar um presente para o planeta, mas que vai, para minha memória, eu vou lembrar para da vida disso. Que tem essas 50 árvores nesse dia que eu fiz 50 anos, em pandemia, porque estava tudo programado uma outra história e não está porque a gente está aqui. Então, assim, eu acho que também é uma mudança um pouquinho, sabe, de mudar de lugar, só um pouquinho no dia a dia, tipo assim, são aqueles hábitos que não estavam integrados no dia a dia, que eu acho que a gente precisa começar a falar. É a mesma coisa dos biomas, né, Luana, que a gente fala muito. O Brasil tem 6 biomas, 2 biomas. Ninguém fala em bioma. Tem que, todos esses aspectos ambientais e sociais, a gente, né, um esforço aí contínuo há muitos anos, de que eles se tornem triviais, de que a gente fale de bioma, Mata Atlântica ou Amazônia, que a gente tem falado mais, né, não tenho dúvida que a gente fala mais, mas tudo isso faz com que a gente crie um ambiente de discussão em cima do planeta, né? Assim, para que a gente, e aí a gente tem um olhar, porque não dá para cuidar sem ter informação. Você não acha que a gente, acho que a gente tem mais informações, mas você não acha que a gente precisa de cada vez mais informação sobre sustentabilidade? Sim, claro. Acaba que, assim, dos biomas, por exemplo, sempre é dado muito foco para a Amazônia, né, toda a importância que tem, é óbvio. Mas, assim, os plantios da Iniciativa Verde, por exemplo, são, em sua maioria, no bioma Mata Atlântica, que é Olha, um bioma totalmente... tem uma pergunta aqui, viu, Luana? Perguntando onde é feito esse plantio, né? E a maioria dos nossos projetos são em Extrema, né? É Minas, não é isso? A maioria deles são ali na região da Mantiqueira, né? Começou em Extrema com uma parceria com o pessoal da prefeitura de lá, que já tinha também um projeto estruturado, que chamava Conservador das Águas. Então, são sempre para recuperar o bioma Mata Atlântica, que, como eu estava dizendo, é um bioma bem degradado, um dos mais degradados. Então, a ideia é sempre recuperar alguma área desse bioma. E aí a gente começou ali na região de Extrema, com o Conservador das Águas, e agora a gente está expandindo para os outros municípios ali da região, com o programa Conservador da Mantiqueira. Então, a gente tem parcerias com as prefeituras, e os plantios são sempre feitos em áreas que eram pastagem ou que estão degradadas, sempre em áreas de nascentes ou de margens de rios, matas ciliares. Então, além da compensação, tem a questão de recuperar uma área que também vai ser importante para a produção de água, né? A produção de água dessa região é o que abastece o sistema Cantareira, que abastece a gente aqui em São Paulo. Então, quer dizer, é uma cadeia, né? Tá tudo integrado, né? Tudo integrado, uma coisa na outra. E o que eu acho importante a gente também deixar claro aqui nessa live, Luana, é que e isso acontece muito com as empresas quando a gente trabalha, é assim, um projeto de compensação socioambiental como esse que a gente faz, por exemplo, com a Breton, ou como a gente fez com tantos outros, exige uma expertise, né, da instituição terceiro setor que não é da noite para o dia, né?
Quer dizer, é a parceria com as instituições locais, é a expertise em si, né, do plantio, é todo cuidado com a mata ciliar. Quer dizer, a gente passa uma vida aprendendo e fazendo essa compensação, né? Porque às vezes eu acho também, não, vamos lá, vamos fazer, assim, precisa do terceiro setor. E aí a minha pergunta, para a gente indo aí para o final da nossa live, o terceiro setor, a Iniciativa Verde é uma instituição do terceiro setor, né? Eu acho que até alguns anos atrás, e você é jovem, mas assim, na minha idade, a gente tinha uma distância muito grande. Na verdade, a gente não queria nem ouvir falar de ONG, porque tudo era meio suspeito, era confuso, não se sabia. E que bom, né? Tá me perguntando aqui só um minutinho, né? Estamparia digital, sublimação, qual é a menor, qual é a menos prejudicial ao meio ambiente? Olha, a gente falaria digital, né, no começo, porém, a gente precisa sempre ter um olhar de pegada, acho que isso é um ponto super importante, um olhar muito detalhado, é uma lupa, porque a gente não sabe onde você está, aonde você faz essa produção, onde você vende, a avaliação é muito com a lupa, tá, gente? É que bom que teve essa pergunta para a gente não esquecer de deixar claro, né, Luana? Porque por isso que é o inventário. Quando tem uma empresa que procura a gente fazer um inventário de carbono, ou vocês toda hora, que é isso que vocês fazem, a Iniciativa Verde, é um inventário para aquela empresa, para aquele projeto, com escopo absolutamente delimitado. O escopo tem que estar redondinho, porque senão não tem isso, o que é pior, o que é melhor. E isso a gente aprende com análise de ciclo de vida, né? Que você precisa analisar onde começa o seu ciclo e onde ele termina. Desde o fornecedor, a matéria-prima, todo o processo de produção e os serviços também, às vezes, que as empresas fazem, tudo, funcionário, deslocamento do funcionário, tudo isso entra numa conta para fazer um inventário de uma empresa. Então, é bem complexo. Eu não saberia te dizer também. Não tem como. As pessoas me perguntam sempre sobre. É isso ou aquilo, Chiara? Exato. Desculpa te interromper, mas as pessoas, as empresas, o Instagram, por isso que às vezes as mídias sociais, eu acho que elas dão voz, a gente espalha isso, mas a gente precisa sair um pouquinho dessa nuvem, assim, e ir depois para o inventário, né, mesmo específico de cada situação, senão a gente fica superficial. Senão, aí eu fico muito preocupada com o greenwashing aí, porque a gente precisa olhar especificamente aquele escopo e aí decidir, porque tem os impactos, né? A gente não falou sobre isso também, Luana. A gente está falando de compensação, né, sobre pegada, porque a gente fala do impacto. A gente falou, claro, que toda a produção tem um impacto, né? Um impacto. A gente tem um impacto negativo no meio ambiente. A gente gostaria de não ter impacto, né, que seria o zero, vamos dizer, 0 a 0, né? Você tem uma pegada e você compensa ela, então você zera, então você não tem impacto, né? Vamos dizer assim, que seu impacto negativo, você conseguiu compensar com seu impacto, quer dizer, neutralizando esse impacto. E aí você passa para o impacto positivo, que é lá na frente. Eu confesso meia culpa um pouco, a gente falou muito de práticas de impacto positivo alguns anos atrás, e aí isso ficou um pouco confuso. Queria que você falasse um pouquinho, Luana, porque a gente impacta negativamente, né? Não é isso? A princípio é isso, não tem como começar impactando positivamente, não é? Sim, a princípio a gente sempre vai, né, fazer algum impacto negativo para o meio ambiente. Aí entra numa série de ações que uma empresa, né, deveria ter. Então, desde a compensação de emissão seria uma das ações. Então, você está neutralizando aquilo que você utilizou dos recursos. E aí o impacto positivo ele entra em diversos outros pontos, né? Tanto você fazer alguma coisa a mais do que aquilo que você está fazendo de ruim, né? Vamos dizer assim, para o meio ambiente. Como, né, por exemplo, no seu caso, meu aniversário, eu quero plantar 50 árvores. É um impacto positivo, é uma coisa que você está fazendo além daquilo que você, teoricamente, teria uma obrigação, entendeu? E aí tem outras questões também sociais, né? Impacto social, ambiental, sempre nesse pilar, né? A sustentabilidade teria os 3 pilares, né? O econômico, social e o ambiental. Então a ideia é ter uma política ou uma coisa que fizesse tudo de forma integrada. Seria mais ou menos isso. Um impacto positivo estaria mais atrelado com ações além daquilo que você teria obrigação de compensar. O primeiro passo é você entender
você ter uma ideia do que você está emitindo. Então, a primeira coisa é fazer um inventário, por exemplo. Ter uma ideia geral do que você impacta. E aí, definir medidas e estratégias para diminuir, para compensar, para neutralizar, e aí fazer alguma coisa a mais também pelo meio ambiente. Eu acho bacana, essa palavra inventário, ela me agrada muito, sabe? Porque é uma autoanálise, né? Você está inventariando as suas emissões, você está olhando para um aspecto interno aí, né? Das suas atividades enquanto pessoa física ou enquanto empresa, né? E acho que é sempre muito positivo quando você inventaria, você olha para o que você está fazendo, né? E esse é um aspecto ambiental em cima do que você está fazendo. Agora, eu estava lá falando antes de olhar aqui as perguntas sobre as ONGs, lembra, Luana? Assim, para mim, então, de novo, aí chegou uma hora que o terceiro setor ficou assim mais próximo, né? Eu acho que de uns anos para cá, e a gente fala muito que a gente trabalha com o terceiro setor diariamente, de trazer essa expertise do terceiro setor que uma empresa não consegue ter. Uhum. Assim, tem questões, né, do passado, como você citou, mas a nossa ideia, né, o terceiro setor, ele está ali trabalhando com um propósito, né? Então, a ideia, ele tem uma coisa a buscar. No nosso caso, da Iniciativa Verde, é a melhoria dos serviços ambientais. Então, tem um propósito e aí, a partir disso, a gente vai fazer as diversas articulações que precisam ser feitas. Então, a gente vai buscar parceiros em prefeituras, como no caso lá de Extrema. A gente vai articular com os proprietários rurais para outros tipos de projetos que a gente faz também. Então, a gente faz toda essa articulação com um objetivo final, né? Traz recursos financeiros de diversas formas, não só da compensação, que é o que a gente está falando hoje aqui, mas a gente tem diversos projetos para trazer recurso financeiro com um objetivo final, que é a melhoria dos serviços ambientais. Então, acho que quando a gente fala do terceiro setor, a gente tem essa diferença, né? A gente está buscando essa melhoria. Então, como um todo, assim, né? Fica do todo, né? Uma coisa mais macro. E às vezes eu acho que a gente, quanto sociedade civil, eu escutei isso uma vez, e eu já li inúmeras vezes, que o terceiro setor ele representa a sociedade civil, né? Os interesses da sociedade civil, né? E não é isso também? Isso, a gente é até uma OCIP, na verdade, né? Então, é uma associação para a sociedade civil. E a ideia é essa mesmo, pegar os interesses, né? Então, no nosso caso, seria na área de meio ambiente, mas tem várias outras ONGs, OCIPs, que trabalham em outras áreas, todas dentro daquilo que a sociedade civil, né, precisaria que alguém a representasse. Mais do que talvez uma empresa, uma coisa particular, não teria essa ideia. Então, essa condição, né? Eu acho que de essa uma condição de condição buscar as diversas formas de financiamento e de tudo mais para fazer um trabalho que vai gerar benefício para uma comunidade, vai gerar benefício para as pessoas mesmo, né? Então, mais ou menos porque essa... muitas vezes, né, Luana, exatamente, você disse assim, né, para a sociedade, para as pessoas, para o entorno, uma empresa muitas vezes ela está muito ainda no seu planejamento financeiro, estratégico, que é o normal, claro, né, porque é que tá, ela tem fins lucrativos, né, o terceiro setor não tem fins lucrativos e o setor privado tem. Aliás, ele vive dos retornos lucrativos, né? Então, mas eu vejo aí que nos últimos anos houve aí uma aproximação, porque as empresas precisam dessa expertise do terceiro setor, porque a empresa ela se coloca também a favor da sociedade. Que bom que a gente está saindo daquele lugar onde o ego corporativo era absolutamente predominante, a gente não tinha relação de uma empresa com o entorno, né? E a gente viu um pouco também na marra também, né? Um pouco com algumas tragédias, né? Algumas questões sérias do setor privado que precisou olhar para a sociedade. Falou assim, e sociedade em torno, natureza, bioma e planeta, né? Então a gente sai daquele, né? Interligado, mesmo a empresa precisando, né, cuidar do capital, do business, ela também vai precisar dos recursos. Então, de qualquer forma, o ideal é que se pense mais, né, no todo, no planeta e tudo. As ONGs, por não ter o fim lucrativo, né, acaba trabalhando mais com um propósito mesmo. Então, acho que a diferença está mais aí, né? Aí, né? E acho que assim, e depois a gente tem também o setor público, né? Muitas vezes o setor público ele não consegue, né?
Então, às vezes, a empresa não consegue, mas o terceiro setor consegue. Ele articula de outras formas, ele tem... Mas eu vejo muito essa força-tarefa, sabe? Eu queria até terminar essa live dizendo assim que eu tenho muita, não só esperança, como eu tenho muito, eu vejo isso, a possibilidade de acontecer essa união, né, entre, né, os diferentes setores para a gente encontrar uma solução junto, né? A Moda pela Água nasceu exatamente assim, né? Onde a gente tem uma missão central, que é olhar, abrir agenda para olhar o uso responsável do recurso hídrico, né, que é fundamental para a nossa existência, e mesmo para a existência de qualquer empresa. Nenhuma empresa, nenhum projeto, nada existe sem esse elemento vital que é a água. Né? Então, acho que eu queria que você falasse um pouquinho também né, desse elemento. A gente está falando de recurso natural, né? Quando a gente fala de impacto negativo, a gente fala porque a gente tem os recursos naturais que estão sendo absolutamente usados sem pensar no amanhã. Né? A que custo que a gente está gastando esse tipo de... A que custo que a gente usa tantos, né, 80 bilhões de metros cúbicos de água por ano na indústria da moda e não olha para a gestão correta, não olha para como que a gente devolve essa água para o meio ambiente, ou como a gente pega do meio ambiente, né? Tem todos esses aspectos do meio ambiente, porque a gente não quantifica, né? Aqui em casa eu não estou ali ligada, eu felizmente, infelizmente, tive a chance de conhecer vários lugares que têm boas práticas em relação à água e outros que têm péssimas práticas em relação à água. Costumo dizer que eu visitei lugares que, assim, crimes ambientais. É um absurdo. E aí você fica muito, muito triste, né? Eu que sou apaixonada por moda e trabalho com esse mercado há quase 30 anos, eu olho e falo, mas não sei se eu quero mais usar essa roupa. Não sei mais se eu quero. E fica uma coisa muito ligada à outra. Só que se você não vai lá e não olha, fica muito desconexo, né? Você não tem Né? E aí noção eu queria... de veio, né, aquela peça, você não sabe como foi feito. Por isso que é legal iniciativas, né, já dando um spoiler aí da próxima live, mas iniciativas como o cálculo que vocês fizeram da calça jeans com a Vicunha. Então, assim, foi uma empresa que tinha boas práticas, que, né, estava aberta a calcular e a entender como era o seu processo, quanto se gastava. Então, isso é que é interessante. Eu acho que aí é que está essa junção que você, né, cita que é importante entre a sociedade civil, as ONGs, as empresas, todo mundo está disposto a fazer alguma coisa, né, a verificar. Então, nesse caso, foi uma parceria, né, entre várias áreas e chegaram num valor, conseguiram verificar, ó, aqui a gente emite tanto para, né, para poder fazer uma calça jeans, então qual é o tamanho desse impacto, o que a gente pode fazer para melhorar a produção, né? Então, acho que tudo isso está interligado. A ideia é que mais e mais empresas tenham essa visão e façam, né? Porque a gente tem... As empresas, a gente precisa muito que as empresas também venham, né, para essa área. Então, aqui na parceria com você, já há muito tempo com a Ecoera, a gente tem algumas empresas já, tanto de moda, design, que têm iniciativas contínuas e que buscam fazer alguma coisa, assim. Isso é o que é interessante, é o que mantém essa força-tarefa aí, né, e Luana? Acho que você falou vai uma palavra linda que fazer é a disposição. e é o que vai fazer a diferença, né, no final, porque só a gente, só você, só alguém não é o que vai mudar. O que vai mudar é uma junção, né, de várias ações. Eu E acho uma que é mudança de mindset, eu acho. Mas isso já está acontecendo, né, Luana? assim. Assim, isso já está acontecendo, né? É incrível como, assim, são 13 anos de atuação, só que nos últimos 5, 6 anos foi rápido. Porque, assim, é o esforço contínuo, né? Assim, o esforço contínuo. Acho que essa palavra essas duas palavras juntas, esforço contínuo. Porque nem você faz um esforço que você acha que uma hora acaba, não vai acabar nunca. É aceitar que não vai acabar nunca. E essa é a nossa missão, como é a missão de vocês também, sobre esse aspecto. Querida, queria agradecer imensamente, foi uma delícia conversar com você. Que bom, assim, bastante esperançosa para os projetos aí que continuam, né? A gente tem aí, os projetos continuam, e a gente vai aí só ampliar, tenho certeza, aí nessa pós-pandemia, quando as pessoas estarão muito mais preocupadas, que eu acredito que já estão, com a saúde, né? A minha, a sua e a do planeta. Com certeza. Querida, obrigada. Ó, Agradeço também. essa live Muito fica bom. 24 horas aqui e também vai lá para o canal do YouTube do Ecoera. Tá ótimo. Obrigada, Kiara. Até logo. Até Obrigada, já. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.